Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom contar com a sua companhia para mais este Lado a Lado. Olha só, há 40 anos ele descreve o cotidiano saltense em suas crônicas. Inclusive, atualmente, nós compartilhamos o mesmo espaço no Jornal Taperá, nos revezando quinzenalmente. É com muita alegria que eu recebo no programa de hoje o cronista e membro da Academia Saltense de Letras, Francisco Carlos Garcia, mais conhecido Chico Garcia. Bem-vindo, Chico. Oh, muito obrigado, menina. Muito obrigado. Você já falou um negócio que me lembrei de outro. Quando eu era pequeno, meu pai era pedreiro aqui em Salto e construiu um monte de casa, reformava a casa e tal. Então eu era pequeno, todo lugar que eu ia eu falava, eu sou filho do Ramon. Sou filho do Ramon. Depois eu cresci e fiquei irmão do Geraldo. Eu nunca fiquei eu mesmo, sabe? É uma brincadeira, mas é interessante. A vida da gente vai surgindo tantas pessoas, né? E meu pai era analfabeto, o Geraldo foi prefeito, e eu tô aqui tentando conquistar meu espaço com 69. 40 anos como cronista não é pouca coisa não, Chico. Já conquistou seu espaço aí. Pois é. 40 anos. Quantas crônicas você estima que você já escreveu nesse tempo todo? Olha, sinceramente, eu nunca parei assim para contar. Antes de casar, estou casado há 45, eu já escrevia para o Trabalhador. Depois, mais tarde, eu fui morar no Rio quando eu me casei, mas mesmo de lá eu mandava textos para o Trabalhador. E depois parei um tempo, acho que o Trabalhador fechou, e um belo dia o Geraldo que fez esse contato falou, fala com o Walter lá, você gosta de escrever? Então, conversando com ele, a gente frequentava a sauna da Saltense, e ele tomou a iniciativa, acho que o Geraldo deu um toque, você não quer escrever para o Taperá? E assim foi. Então eu diria para você que rigorosamente eu estou há uns 30 anos no Taperá, e nos primórdios, lá nos 15 primeiros, era semanal. Agora eu estou dividindo com você. Comigo. Muito legal. E você já pensou em fazer um livro com as suas crônicas? Acho que sim, né? Porque Sinceramente não. Sinceramente não. Eu acho uma coisa assim... Então, eu faço aquilo com prazer. Eu faço aquilo como uma coisa assim, uma ideia que me inspira. Então, dessa nossa conversa, por exemplo, pode surgir alguma coisa que eu escrevo, que eu falo, a mina vai ler, vai se lembrar. Não tem assim... O que eu tenho de livro, aliás, é um comentário, uma pergunta boa. Eu vejo todo mundo que você já entrevistou aqui, médicos, psicólogos, escritores, livros pra caramba, advogados, tanta gente... E eu estou na Aslen, né? Mas, meu Deus, eu não sei, eu me sinto às vezes um estranho no ninho, porque a leitura, o primeiro livro que eu li foi Júlio Verne, A Ilha Misteriosa. E aquilo foi tão impactante para mim, comecei a ler outro, e aí vontade de escrever, mas é por prazer, é diletantismo mesmo. Então... Se eu tenho, quando eu vejo as pessoas que você entrevista aqui, que escreveu livro, que está lançando livro, os livros que eu tenho são os que eu incorporei junto com a Aslen. E eu fiz a minha tese de mestrado. Né? Porque você participa de todas as coletâneas que a Aslen lança, né? Não, isso eu não perco oportunidade. Quanto a isso, eu gosto de escrever realmente. É uma coisa... me dá prazer, mas eu nunca pensei, pode ser que depois que eu morrer alguém faça. Aí acho que é um pouquinho tarde. Ô Chico, e você fez comunicação na PUC? Isso. E o que veio primeiro? O curso de comunicação, depois você começou a escrever as crônicas no jornal, ou você começou a escrever e daí foi fazer comunicação por conta disso? Na verdade foi assim, eu terminei o quartel em 73 e um amigo meu já morreu há pouco tempo, o Ronaldo Nicolai, ele chegou e falou para mim, Chico, você não vai fazer faculdade? Eu falei, não sei, Ronaldo, eu não sei o que eu gosto, o que eu quero. Pelo amor de Deus, faz comunicações, rapaz, você gosta de escrever, gosta de ler, tá inscrição aberta na PUC e tal. Então foi assim que eu entrei na PUC. Confesso que eu não me lembro, mas eu acho que eu já dava umas canetadas lá para o Trabalhador na época.
Mas assim, eu gosto de gibi, eu gosto de ler, eu gosto de tudo, tudo quanto é novidade eu gosto. E lá no Trabalhador já era no estilo crônica? Era e não era, sabe? A gente vai mudando. Então, uma história, um caso antigo, um momento qualquer. Mas hoje eu diria para você que eu costumo estar em estado de. Eu estou sempre atento para uma... E morro de inveja quando eu leio um texto como o seu. Assim, espontâneo. Verdade. Espontâneo, gostoso. Você fala, olha que ideia bem colocada. É gente como a gente, né? Então, eu não tenho pauta, nunca fui... Isso sempre fui muito espartano com com meus compromissos e tal. Então, eu tenho textos para dar e vender. Se o jornal parar, eu não sei o que eu vou fazer daí. Preciso pensar no outro mecanismo. E quais assuntos você gosta mais de abordar? Olha, em tese de tudo, eu gosto de tudo. Eu estou lendo um livro aí sobre o planeta azul, de Carl Sagan e tal. Então, universo, filosofia, tudo. Não tenho causos antigos. Por exemplo, não sei se eu vou atropelar o que você possa perguntar. Eu fui seminarista. E essa é uma crônica que eu escrevi, inclusive. O Padre Vicente foi quem me levou para o seminário. E ele estava em Jaú, morando em Jaú, quando eu escrevia as minhas crônicas aqui. E ele sempre dava um feedback para mim por carta, né? Gostei muito dessa crônica, gostei dessa, daquela. E uma das que ele gostou, e eu também gostei, foi o seguinte... No seminário aqui em Pirapora, eu não sei se você já conhece lá o prédio. Eu fiz TLC no seminário em Pirapora. Então você conhece. Na capela, tem a capela e tem aquele corredor imenso da capela, né? E tem do lado, assim, as lápides dos padres que morreram, eram enterrados no cemitério, depois de um tempo eles eram transladados para lá, numa caixinha, né? E desde quando eu estava lá, eu entrei em 64 em Jaú, foram 2 anos em Jaú, depois 4 em Pirapora. Quando eu passava naqueles corredores, quando nós passávamos em silêncio, em fila, tudo, a gente olhava aquelas lápides. E tinha uma lápide lá, Cônigo Henrique von Hertz, um belga, que a gente ficava impressionado, porque a história que contavam era que ele tinha morrido salvando 2 alunos em Itanhaém. Em Itanhaém tinha a colônia de férias, e nas férias os alunos iam para lá, e ele foi salvar 2 alunos. Muito bem, vamos avançar no tempo. Quando eu me casei, entrei na família Castilho, que a Ruth é sobrinha do Padre Castilho. Meu sogro era irmão do Padre Castilho. E o Padre Castilho, quando a gente conversava de seminário e tudo, eu falava, por exemplo, do Cônigo Lino. O Cônigo Lino já era velho quando eu estava lá, né? Ele foi meu diretor espiritual. Falava Cônigo Marcelo, mas ele foi meu professor de grego. Eu falei, foi de francês, e assim por diante. Então a gente conversava, andava pelas praias e tal, bababá. E ele sabia dessa história do Cônigo Henrique, que tinha morrido e tal, porque ele, como aluno, estava de férias em Itanhaém e viu o homem morrer. Ah, ele viu. Isso estou escrevendo, tá? Muito bem. Um dia nós estávamos caminhando, porque quando o Padre Castilho ficava de férias, de umas folgas assim, a gente sempre estava com ele, ou na praia, ou no sítio em Cabreúva, e andávamos pela praia conversando tantas coisas. E um dia nós estávamos andando na praça, estava fervendo de gente. E aí chegou um rapaz, Castilho, Castilho. Ele, opa, fulano e tal, preciso ir lá, canto gregoriano e não sei o quê, papapá. Tiveram uma conversinha ali. Quando ele saiu assim, o Padre Castilho pôs a mão no meu ombro e ele falou, esse aí foi um dos que o Padre Henrique salvou, Chico. Então... E aí você escreveu isso? Eu escrevi isso aí, Padre Vicente, que bonito, não sei o quê. Então, é isso, não tem... Então está explicado esse tom filosófico que você usa em diversas crônicas, a gente percebe muito, né? Vem daí do tempo de seminário? Vem do tempo de seminário. Eu gosto muito, sabe do que também? De frases. Eu coleciono frases, é barato pra caramba, então eu anoto tudo, né? Pode ver que todo texto meu começa com uma frase. E as frases são instigantes sobre esse aspecto, né? Então,
mesmo que seja uma chumbreguinha, quem tudo quer, tudo perde, né? Mas você faz uma frase associada. Muitas vezes o texto sai em função da frase, e muitas vezes essa frase é de um filósofo, de um Sócrates, um Pitágoras, sei lá o quê, e assim vai. E alguma vez ou aconteceu alguma coisa engraçada em decorrência de alguma crônica que você publicou? Tipo, alguém falar, não, isso aí que você escreveu não é nada disso, tá errado, ou sei lá, algum caos aí pra você de vez contar. em quando tem alguma pessoa que fala, olha, você falou alguma coisa lá, mas não foi bem assim e tal, mas eu sinto isso como um elogio até, então você tá lendo e tá achando, e eu agradeço, mas nunca assim, uma barriga mesmo, eu nunca fiz um furo de água, não. Simplesmente o que eu vejo é isso, né? As pessoas que chegam e falam para você, e é interessante como essas coisas são. Teve uma época que estava morrendo muito motociclista por não usar capacete. Então o Lenze fez uma matéria e o João Rapp foi em casa tirar fotografia minha, sentado na moto de capacete. Hoje não mais, mas até uns 10 anos atrás tinha gente que chegava, Chico, que legal, você anda de capacete. E o curioso é que na época a minha filha estudava no SESI, depois foi meu filho, e eu levava os dois de moto, um em cada situação, né? Eu ia de capacete, mas não fui de capacete. Eu uso. O carona não ia de capacete. Carona não, você vê que é. As coisas no trânsito mudaram bastante também, né? Porque antigamente ninguém usava cinto de segurança também. Hoje todo mundo usa, graças a Deus, né? Aliás, eu ia na EMAS, né? E tinha a passagem do trem, tinha uma cancela, né? E eu me lembro que eu dei carona já morreu há pouco tempo, por sinal, o seu Martini. E ele estava na garupa da minha moto, peguei ele ali na José Galvão, mais ou menos. Quando chegou ali, estava o trem manobrando, então ele saiu da moto, ele ficou meio chateado de ficar na garupa, né? Aí quando abriu, fui embora. E nem deixou ele lá. Quando eu cheguei na fábrica, pô, o Martini estava subindo na sua moto. Deixou o carona lá. Deixei o carona lá. Ô Chico, você falou aí do seminário. Quanto tempo você ficou no seminário? Com quantos anos você foi e quanto tempo você ficou? Eu fiquei 6 anos. Eu fui em 1964, eu tinha 9 anos, acho. Criança ainda, de tudo. Hein, mas eu não me arrependo. Eu tenho muita saudade, tenho muita lembrança. Você falou de filósofos. Nossa, eu convivi com padres que eles eram exemplos. Vocês falam, puxa vida, esses caras saíram de lá da Bélgica para vir aqui e... Sabe, meu Deus, tem que ter uma fé do caramba, né? Então eu era pequenininho, eu sempre me enquadrei, sempre fui bom menino. Fiquei 2 anos em Jaú, depois a gente veio aqui para Pirapora. Pirapora tinha, como eu falei do Padre Castilho, né? Tinha a sala, por exemplo, de ciências, era uma sala grande, tinha um esqueleto assim, que a gente entrava na aula de ciências e via aquele esqueleto lá. O Padre Castilho falava para mim, foi o Padre Martinho que montou aquele esqueleto. Ele foi no cemitério, pegou montou, e a gente entrava na aula e falava, vamos rezar uma Ave Maria para o seu João, ele sabia até o nome do esqueleto. E eu vi aquele esqueleto lá, né? Então foi 6 anos muito bem vivido. Primeira série, eu fui reprovado por causa de latim, mas hoje eu faço uma leitura, hoje há algum tempo já, que eu era muito novinho, eu ia ser padre muito cedo se eu continuasse naquela balada. A atividade aí de cronista é uma atividade que você faz de forma colaborativa, né? Nesses anos todos, não remunerada. Vamos falar um pouquinho agora de trabalho remunerado, né? Como é que a gente alimenta as boquinhas em casa, né? Sim. Você falou aí do tempo da EMAS, né? Isso. Conta pra gente como é que foi aí a sua carreira profissional depois que você saiu do seminário, como é que você foi seguindo a vida aí? Perfeito. Eu saí em 1970, acredite ou não, assistimos a Copa do Mundo, o Brasil ficando tricampeão no México, e eu era o ajudante da missa das 5 horas da tarde lá em Pirapora, aquele tiroteio rojão, e assistindo missa lá. Ai, que curiosidade de saber um pouquinho como estava o jogo. Pois é. Profissionalmente, eu saí em 70 e comecei a trabalhar no escritório do João da Roça, como desenhista. Foi aí meu começo, assim, trabalhei com o Basso, trabalhei com o Vando, com o Roberto, com várias pessoas lá.
E foi um começo meu para uma provável vocação de arquitetura. Eu podia ser padre, podia ser casado, felizmente sou, podia ser arquiteto, podia ser uma série de coisas, ter feito filosofia, letras, coisas assim. Mas aí, fazendo isso aí, chegou uma hora que eu estava namorando a Ruth, teve uns contratempos, fiz o curso de comunicações, eu interrompi o curso para casar. Fui morar no Rio, ela conseguiu transferência, ela trabalhava no Banco Itaú. Voltamos para Salto, ela voltou transferida também. Eu voltei a trabalhar com o Vando na Ingetop e pouco depois eu voltei para o João da Roça. E nesse espaço de tempo pintou a possibilidade de EMAS. Fui para EMAS com um projeto, fiquei lá durante 20 anos. 20 anos. Eu conheci assim o ápice e a coisa caindo mesmo, do momento econômico do mundo, não só do Brasil. Porque quando eu entrei lá, nunca me esqueço, no dia que eu assinei o livro Ponto lá, eu era o funcionário ativo número 650. Eu ia completar 20 anos, faltou 2 meses, quando eu fui dispensado, fui desligado com uma turma, inclusive. Eu assinei o mesmo livro, eu era 180. Então, veja, foi enxugando o quadro, enxugando o quadro, enxugando, mas as modernidades não pararam. Segurança no trabalho, ISO 9000. Eu estava envolvido com tantas coisas, eu já não era mais projetista mesmo. Eu fazia croquis numa pranchetinha e ia para a prefeitura, ia para o CETESB, ia para a sanitária, e reunião de RH e não sei o que, parará. Porque de 650 empregados para 180, eu imagino que sobrou muito trabalho para muita gente. Exato. Para pouca gente, né? E eu achava que eu era absoluto lá, né? Olha, terceiros contratados, restaurante, ônibus, tudo isso aí, eu não tinha tempo mais para fazer desenho, né? Depois você voltou a estudar, né? Então, aí é que eu ia dizer, quando eu vi essa situação de EMAS ficando estranha, eu falei, caramba, eu não tenho curso superior, porque, como eu disse, eu fiz comunicações, mas no 3º para o 4º ano, eu casei e fui para o Rio. Moramos lá, quando a gente voltou para cá, aí faz uma coisa, outra e tal. Quando eu entrei na EMAS, e vendo essa situação, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. E voltei para fazer administração em Capivari, na faculdade, na SENEC, Capivari. Era uma referência na região, tanto que quando eu fiz o meu vestibular lá, nós éramos 480 candidatos para 80 vagas. E disputada, né? Disputada. Na época tinha só em Itu ainda a administração, mas eu estava tão assim, alguém falou, faz em Capivari que é legal. Tinha 2 ônibus de Salto que ia para lá. Tinha 2 ônibus de Salto, tinha gente de Piracicaba, então aquilo bombava mesmo. E aí eu tirei de letra o curso. O curso foi tranquilo, porque eu tinha muita maturidade, tudo que os caras falavam lá eu vivia. Então foi legal. Já tinha na prática, né? Exato. Então fui de 96 a 99. E o mestrado? Então, quando estava no último ano, o diretor entrou na sala de aula e falou assim, gente, a SENEC Nacional, que tinha unidades no Sul, Brasília, Unaí, 7 Lagoas, a SENEC Nacional vai montar um mestrado. Montou. Ele, inclusive, alguns professores que estavam lá dando aula para a gente, estavam fazendo o 1º semestre de mestrado. E eu gostaria de fazer o convite para vocês. Ele estava regimentando gente, né? Assim que ele terminou de falar, eu corri lá para falar para ele, eu me interesso, mas tá difícil a situação para mim. Minha filha entrou na faculdade, meu filho entrou no colegial. Chico, eu conheço você e quando eu falei, eu tinha em mente você, faça que você não vai se arrepender. Eu falei, mas tem custo isso aí, caramba. A gente tinha que ir na sexta, como era, né? Cada 15 dias a gente ia na sexta, na hora do almoço, tinha aula à noite, sábado o dia inteiro e vinha embora no domingo, né? Falei, tem que ficar no hotel. Ele falou, Chico, comece que depois as coisas se encaixam. E deu certinho mesmo, porque eu comecei, a minha filha ganhou bolsa, trabalhou no RH, meu filho ganhou bolsa, e foi tudo muito certo. Certinho. Aí eu fiz o mestrado, defendi em 2002, e foi justamente meses antes da EMAS me dispensar. Então, já fui convidado para dar aula, depois de um pouco de tempo, fui enfiado, eu não queria resistir quanto eu pude.
Mas eu fui enfiado como coordenador, eu era coordenador de professores que deram aula para mim. E Chico, você começou a dar aula lá no Senec e adorou, né? Porque daí pegou outras faculdades. Exatamente. Depois que eu peguei a Senec, era um tempo bom, lá, alunos pra caramba e tal. Tava feliz da vida, né? Eu tinha a ordem cheia. Mas eu tinha a experiência anterior de não botar os ovos numa mesma cesta, né? Aí recebi um convite para ir para Santana. Uni Santana, onde é a prefeitura aqui. Uhum. Exatamente. E aí eu dividia as coisas, ficava segunda, quarta e sexta lá, terça e quinta aqui, e a coisa ia. Eu gostava muito, por sinal, da Santana. Aliás, aquele prédio da Santana tem uma relação, né, comigo, com a Abadia. Porque eu vim para cá quando eu era aluno e a gente via aquilo construindo. Que era para ser um seminário dos Supremos. Era para ser a Abadia, que onde o Walter Berloffa foi. Lá a Abadia passou a ser em Jaú. Que contou aqui, né, o Walter? O Walter contou aqui, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu acho que teve dispensa lá na Santana, mas automaticamente o Jorginho já tinha falado que ele conhecia o Coronel Gilberto, que era o diretor e tal. Vai lá conversar com ele. Então eu fui para o CEUNSP. Atravessei a rua, saí daqui e fui para lá. Nunca deixei a Senec. Nunca deixei a Senec. No CEUNSP eu fiquei bem uns 10, 12 anos. Fui também... Sempre no curso de administração? Sempre. Fui variando devagarinho. Como eu dava, por exemplo, aula de empreendedorismo, até no curso do Bicalho lá de Direito eu andei dando empreendedorismo para os advogados. E a turma gostava, porque eu falava de uma forma bem, gente, não é... fazer o AB, botar uma plaquinha e achar que vem cliente. Você tem que ser empreendedor e tem uns meandros, porque aí eu comecei a estudar um pouquinho, né? Não pode fazer propaganda, advogado é diferente de outras profissões. Mas tinha muito curso de logística, essas coisas. Eu tinha casa... A grade cheia. Grade cheia. Nossa, foi... E eu acompanhei a coisa minguando devagarinho, assim, menos alunos, mas... Tenho saudade de todos os lugares que eu passei. Todos. Sente falta de lecionar? Eu não sinto exatamente falta porque o perfil do aluno estava mudando. As grades estavam mudando demais, estavam ficando muito justinhas. Não estava assim aquela coisa que você não tinha tempo, tinha aula online, tinha isso, tinha aquilo, diminuindo dias. Então, quando chegou na hora, foi a hora certa mesmo. Ultimamente... Por sinal, sábado agora eu vou para Indaiatuba, eu tenho sido convidado para dar na FIEC alguns cursos assim extracurriculares. Estou dando administração do tempo. A gente é nada de braçada, né? Você monta um roteirozinho ali e já dei outros cursos assim. Então não posso dizer que eu parei definitivamente, mas... Do ponto de vista financeiro, é muito pequenininho. É o prazer mesmo. É como escrever. Escrever as crônicas, etc. É diletantismo puro. Não tem pauta, não tem obrigação, não tem prazo. Faço por prazer. E Chico, vamos falar um pouquinho sobre família, né? Porque é ela que dá a base para a gente enfrentar as dificuldades aí da vida, o dia a dia. Quantos anos de casado então com a Ruth? Nós já estamos há 45 anos casados e já conhecia ela desde pequenininha, porque ela morava na rua, em frente de casa, assim, diagonal. Eu lembro dela com 12, 13 anos, há muito tempo já. A paquera já vinha de antigamente, eu nem sei como nasceu, mas foi ela, né? Normalmente é a mulher que foi ela que estava de olho em mim. Assim. E 2 filhos, Chico? Nós temos 2 filhos, o André, que mora fora, e a Juliana, que mora aqui, que tem um netinho deles, né? Netinho, como chama? Renato. Renato. Tá com 15 anos, tá um moção. Então não é um netinho, já tá um netão, Nossa, né? Ele tá fazendo academia, quando eu abraço assim, puta vida, forte pra caramba. E recentemente você esteve visitando seu filho na Europa lá, Isso, né? Exatamente. O meu filho, assim, ele fez faculdade fora, São José do Rio Preto, depois ele fez mestrado em São Carlos, e aí fez concurso para o Instituto Federal e é professor titular do Instituto Federal. Só que na unidade Capivari, porque pela formação dele ele era de Química, né? Aqui não tinha. E
O doutorado dele, ele acabou, por conta de estar nesse meio, conseguindo fazer em Copenhague, na Dinamarca. Então ele fez na Dinamarca o doutorado. Quando ele estava lá, nós estivemos 2 vezes lá, em 2 verões. Depois ele casou, na segunda vez que nós estivemos lá, ele casou e defendeu. Vocês foi foram para o casamento e ele falou, se vocês garantirem que vocês vêm, eu defendo a minha tese nessa época. Então foi tudo concomitante. Nossa, foi só alegria. Foi só alegria. Porque essa brincadeira, acho que tem uns 10 anos que ele está fora já. E aí, 10 não chega, mas está perto. E aí, ele estava lá, veio a pandemia, dava aula online pelo Instituto Federal, estava vinculado. E no fim, eles acabaram mudando para a Suécia, vizinho ali. E aí nós fomos, justamente assim que você perguntou, nós fomos fazê-lo, uma viagem para ele, na casa dele. E, nossa, nunca tinha visto neve. Eu, pessoalmente, nunca. Primeira vez que viu neve? Primeira vez que eu vi neve. Olha 69. Meu neto já viu com 14. Mas foi uma delícia, uma delícia. Muito frio, né, Chico? Muito frio. Ele mora num lugar chamado Kungsbacka. Significa Vale do Rei. É pertinho, como daqui em Datuba, um pouco mais de aquela segunda cidade maior lá da... Não, nós fomos para Estocolmo. Eu vou lembrar ainda, meu Deus do céu. Tem uma segunda cidade maior lá, que é a referência que a gente tem. E desse lugar aí a gente foi um dia, tivemos um dia, a Ruth, eu e o Renato, de trem nós voltamos para Copenhague para ver a Pequena Sereia. Nossa, bom, né? Bom demais. E viagem assim inspira a gente, né? Inspira você para novos textos, porque inspira. No retorno, né? É outro olhar. A gente vem, sabe? Eu me lembro que quando eu estive em Copenhague, a namorada ainda, ela não era casada com ele. O que seu pai escreve tanto? Sabe, as ideias que eu tinha de ver, teve um texto que eu escrevi lá da Pequena Sereia. Aliás, havia o Gileno, não sei se você lembra, o Gileno fazia as ilustrações. Nossa, como eu gostava, eu ficava curioso para ver o que ele ia ilustrar. E o Gileno desenhou uma Pequena Sereia tão bonita nessa, eu falei, não precisa nada aqui, só olhar a Pequena Sereia para quem conhece. Né? Todos esses anos de cronista, a consolidação sua como cronista levou você para a ASLE, né, para a Academia Saltense de Letras. Foi. Uma honra. Sem dúvida, uma coisa muito especial. Eu confesso que, como eu disse a você no começo, tantos escritores que você já entrevistou, tanta gente, eu falo, o que eu vou falar para mim? Eu vou contar a historinha da minha vida. Porque eu não tenho um livro. Eu poderia juntar essas crônicas, mas ainda assim, não é questão de vaidade ou não vaidade, sabe, acho que eu sou preguiçoso, eu gosto de escrever e o desafio meu é a próxima, o que vai? Eu estou lendo um livro, uma frase de um cara, puxa que legal, junto com uma outra e tal, eu estou em estado de, essa é a minha forma de, era o diretor da Senec que falava muito isso, estar em estado de, e é mesmo, Mas você está na ASLE desde a fundação. Sim. Voltando na ASLE, então, eu fui convidado, foi o Toninho Ferrari, o professor o Ettore Liberalesso, e foi uma coisa assim, mas gente, vamos lá, vamos montar, gente boa e tal, então eu entrei. Monteiro Lobato é a minha cadeira. Seu patrono? Meu patrono, né? Cadeira 13, né? Aliás, olha que ironia, filha, eu já tinha lido sobre Monteiro Lobato, Urupês, já tinha lido algumas coisas, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eu só fui ler mesmo o Monteiro Lobato depois que eu entrei na ASLE. Eu falei, poxa, eu preciso conhecer um pouquinho mais da obra desse rapaz aqui, né? Muito bacana, o petróleo é nosso, aquelas coisas todas, né? E o que você pensa a respeito desse revisionismo das obras do Monteiro Lobato, seu patrono na ASLE, por conta das acusações de racismo nos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu acho uma bobagem, sabe? Tem gente que não tem o que fazer, é outro momento, é outro contexto, meu Deus do céu, era natural, era assim. Você querer proibir de falar criado mudo, porque é uma ofensa, era assim que chamava. Então, são situações que eu acho uma bobagem, perda de tempo.
uma violência. Aliás, não é só o Monteiro Lobato, né? Tem muitos autores, ficam mudando aí. Não gosto. Eu não gosto desse momento que nós estamos vivendo, que todo mundo parece que fica se vendo o que você fala, o que você faz, para ver se você vai tropeçar. Não fica assim, ouvindo realmente, sabe? Como você lê Mário Quintana e tem aquele prazer. Deixa eu ver se tem um erro de português aqui. O Chico, você falou que gosta muito de frases, né, para ilustrar, para iniciar uma crônica. Então agora, para finalizar aqui a nossa entrevista, eu vou pedir para você deixar um mantra ou uma frase que o acompanha durante toda a sua vida. Eu tenho uma frase que eu gosto, que eu nem sei se é minha, eu já falei tantas vezes, não sei se eu li isso aí, mas eu era bem molequinho, mas eu achei tão bonito. É assim, abre aspas. Toda beleza do universo pode ser contida numa flor ou verso. O poder da palavra é tão grande que mar é monossílabo. Fecha aspas. Chico, eu quero agradecer a sua presença aqui, toda essa história de vida que você trouxe e falar que você tem que escrever o seu livro, tem que pegar suas crônicas, revê-las, selecionar e fazer o seu livro. Viu? Bondade sua. Eu tô assim, não tô priorizando isso, mas uma hora talvez, né? Um empurrão. Filho já teve. Como é? Plantar uma árvore? Plantar uma árvore, já plantei. Já plantou? Filho já teve? Tá faltando o livro. É só juntar tudo. Tá ótimo. Obrigada, Chico. Eu que agradeço, verdade. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta.